Olá, o meu nome é Pedro, eu sou um técnico na Agrobi, a marca de formação do espaço visual, e hoje vamos falar um pouco sobre estruturas de solo. Antes de falarmos de estruturas de solo, temos de falar um pouco o que é o solo. O solo é a camada superficial da crosta terrestre e é formado por diferentes constituintes, minerais ou compostos inorgânicos, matéria orgânica, água e ar, e também alguns seres vivos. O solo é essencial para o desenvolvimento das plantas e tem funções de retenção de água e nutrientes que são essenciais para esta. O solo é um bem que não é renovável à escala humana, pelo que deve ser preservado porque é essencial para a manutenção da vida no nosso planeta. O solo é constituído por diferentes camadas ou horizontes, que são constituídos por diferentes materiais que lhe conferem características específicas diferentes consoante o horizonte, sejam propriedades químicas, de cor, textura, estrutura, etc. É essencial referir que o perfil de solo é o conjunto das suas camadas e existem também camadas transicionais que não têm característica de uma camada específica nem de outra, é uma camada de transição. Um solo geralmente é formado por um grupo específico de camadas ou horizontes. O horizonte O, que é formado por restos de plantas, animais ou dejetos que estão em decomposição. O horizonte A, que é rico em matéria orgânica e é onde se desenvolvem a maior parte das raízes das plantas. O horizonte B, que é formado pelos minerais que são lixiviados das camadas superiores, essencialmente ricos em areia, limo e argila. O horizonte C, que é formado por rocha-mãe em decomposição, pouco fragmentada, e o horizonte R, que é formado pela rocha-mãe intacta. É essencial estudarmos o perfil do nosso solo porque permite aferir a sua aptidão para a plantação de diferentes culturas e é também importante estudarmos a presença ou não de camadas impermeáveis que dificulta a penetração das raízes, causa encharcamento e asfixia das raízes. A textura de solo, nomeadamente dita, refere-se à proporção em diferentes partículas que constituem o solo, que têm diferentes dimensões. Existem três grupos principais de partículas: as areias, que são partículas com dimensões entre 2 mm a 0,02 mm, o limo, que apresenta partículas entre 0,02 e 0,002 mm, e as argilas, que são partículas que têm dimensões inferiores a 0,002 mm. A proporção nestes diferentes grupos de partículas conferem características diferentes ao solo, nomeadamente do arejamento, da capacidade de retenção de nutrientes, da água, etc. Para aferirmos a textura do nosso solo, podemos fazer uma pequena experiência em que vamos utilizar uma amostra de solo para calcularmos a proporção entre as diferentes partículas. Vai ser necessário água, um frasco transparente onde vamos colocar a nossa amostra e ver a sedimentação das diferentes camadas, uma colher para colocarmos a amostra no frasco, uma caneta e uma régua para medirmos a altura. É importante referir que quando colocamos o solo no nosso frasco devemos evitar a colocação de raízes e de, por exemplo, raízes, não sei se está para ver, e pedras e aglomerados de terra que vão impedir a sedimentação das diferentes camadas, pelo que devemos desfazer estes aglomerados. Devemos encher o nosso frasco até cerca de metade ou um terço com a amostra de solo. Devemos retirar estes bocados de plantas também. É importante retirarmos estes bocados de plantas porque quando sedimentar as diferentes camadas das diferentes partículas, no topo vai ficar a matéria orgânica a flutuar, o que vai dificultar a visualização das diferentes camadas. Agora que enchemos o nosso frasco até cerca de um terço da sua altura, vamos colocar a água até mais ou menos 2 cm da altura do topo. E vamos agitar o frasco. Devemos agitar cerca de 5 minutos para homogeneizar bem
a solução. Ok. Passado mais ou menos 5 minutos, vamos colocar o frasco numa superfície plana e esperar que as camadas depositem. Como podemos verificar aqui, a camada da areia já começou a depositar no fundo. Passado cerca de 1 hora, o limo vai depositar. 24 horas após colocarmos o frasco, vai depositar a argila. Após 24 horas, as diferentes camadas das partículas sedimentaram e vamos passar ao registro da altura das diferentes camadas, de modo a calcularmos a sua percentagem. Como podemos ver, a camada da areia termina mais ou menos nesta zona, então vamos marcar a sua altura. A camada do limo termina aqui e a camada da argila termina aqui. Como podemos ver, a camada da areia é cerca de 2,5 cm, a camada do limo é cerca de 2,4 cm e a camada da argila é cerca de 0,5 cm. Agora vamos passar ao cálculo das percentagens. Agora que medimos a altura, podemos calcular a proporção das diferentes camadas. Como tínhamos visto, a altura da areia era 2,5 cm, a altura do limo era 2,4 e a altura da argila 0,5 cm. Isto dá um total de 5,4 cm. Agora que temos o cálculo feito, podemos começar a calcular a proporção. Com base no cálculo fica 2,5 cm de areia sobre 5,4 cm da altura total vezes 100, que dá 46% arredondado às unidades. O limo fica 2,4 cm à altura do limo para 5,4 cm à altura total vezes 100, que dá um total de 44%. Também arredondado às unidades, e na argila 0,5 cm sobre 5,4 vezes 100, que dá um total de 9% arredondado às unidades. Como podemos ver, o cálculo não dá 100% porque arredondamos as unidades, mas para utilizarmos o triângulo das texturas para aferir a textura do nosso solo, temos que usar unidades de percentagem, pelo que usamos estes valores. Como a percentagem da argila é 9%, deve ser traçada uma reta horizontal paralela ao eixo da areia, nos 9%. Por sua vez, como a percentagem da areia é 46%, deve ser traçada uma reta paralela ao eixo do limo, nos 46% da areia. E por último, deve ser traçada uma reta referente aos 44% de limo, que deve ser paralela ao eixo da argila. Com base nestes valores, podemos ver que o triângulo indica um ponto na textura franca, pelo que a amostra do nosso solo é uma amostra de um solo franco. Com base nos nossos cálculos, podemos concluir que o nosso solo é um solo franco, que tem características intermédias entre o arenoso e o argiloso. Os solos arenosos têm baixa capacidade de retenção de água e uma capacidade de drenagem melhor, enquanto os solos argilosos têm mais dificuldade em drenar água e maior capacidade de retenção de água e nutrientes, pelo que devemos ter cuidado quando temos estes tipos de solo. Espero que tenham gostado, digam-nos como é que correram as vossas experiências e esperamos por vocês no próximo Cultiva-te Mais.